81 foi a explosão do chamado rock português. E eu começo a receber notícias de que a música, ela foi uma das razões para que me vim embora, foi porque estava a dar, os chutes estavam a começar, o GNR estavam o Rui Veloso, essa coisa toda, portanto o rock estava a sair para a rua, e eu disse, também quero entrar na brincadeira. Mas tu já eras, o que é que tinhas feito na altura? Os Afonsinhos ainda não... Não, os Afonsinhos, eu na altura já tinha o duo com o Jorge Galvão, que se chamava Tiro Lírio e Vladimir, e que por coincidência... Que nome é esse? Mas que nome é esse? Ninguém chama nenhuma banda Tiro Lírio e Vladimir. Pois não. O que é engraçado é que nós há pouco tempo recuperámos essas canções, que são canções antes de nós gravarmos discos, e tivemos a fazer arqueologia musical. Como é que é esta? Arqueologia cerebral. Sim, e lá buscar. Como é que era esta? E a letra acabava, mas isto não era aqui. Que frase é que era? E tivemos um processo algo longo de extrair dos nossos próprios cérebros. Que foi uma coisa impressionante. De uma semana para a outra, lembrei-me, era aquela coisa, não sei o que, e resolvíamos a canção. Portanto, descobriram ossadas completas. Descobrimos as ossadas completas e recuperámos esse repertório. E gostava imenso de o gravar em condições e de o publicar, eventualmente. Depois foi a Tita que nos desafiou para fazer isso. Portanto, tocámos lá no nosso. Agora tenho o meu estaminé, tenho o meu palco, bora aí tocar. E tocámos e ainda estamos a tocar, e eventualmente até estamos receptivos a datas fora dali. Boa. Apesar de não estarmos a compor, não se proporcionou compormos, mas foi uma coisa engraçada. O Jorge, nós entretanto fundámos famílias, nós tivemos sem nos ver à vontade 15 anos, mas tu sabes que amigo, quando é amigo, como se tivesse visto ontem, é impressionante. A química que nós tínhamos a cantar, a fazer as vozes, as harmonizações, desaparece. Sim. Não desaparece, uma coisa impressionante. Ao princípio há uma certa ferrugem, mas de repente aquilo tudo, os processos recompõem-se, não sei, reorganizam-se, não sei como é que é dizer. E foi muito engraçado. Nós cantamos umas canções. Oi, não resistes, adoro. Tocar uma cançãozinha. O Marco reparou logo que tu és credito, tocas ao contrário. Sou canhoto. És canhoto na vida também? Sim. Por exemplo, uma cançãozinha. Isto é engraçado porque estas canções foram compostas quando nós tínhamos 17 anos. Portanto, éramos mesmo adolescentes, mesmo miudinhos. Esta canção é do Jorge, chama-se As Pessoas da Vila. As pessoas da vila andam sempre a correr na sua luta pela vida, ninguém as há de vencer. Mas o João não faz nada, ele só passeia pela praia, ele é um pobre coitado, mas ele não liga a nada. E o João lá vai indo, pensando nisto e naquilo, só o mar é seu amigo, pois sabe pô-lo tranquilo. E as pessoas da vila, mais suas velhas pragas, chamam-lhe grande vadio, mas ele não liga a nada. Depois tinha um instrumentalzinho e recomeça. Até que um dia houve alguém que pensou sobre o João, pensou e compreendeu que a vida não é só pão, e começou toda a gente a pensar e a meditar, e no dia seguinte arrancou tudo para o mar. E foi então que o João se pôs a rir e a saltar. E agora vai acabar. E agora o mundo é apenas um canto feito para amar. 16 aninhos. É muito giro. 16 aninhos. E com isso tu dás aulas de composição. Quais são o que é que tu queres passar? O que é que gostarias que as pessoas retivessem nos teus cursos? Porque são workshops, como é que são workshops sobre a escrita das letras. Tu repara, tu tens a componente propriamente dita da escrita criativa, que pode ser o desenvolvimento da história, ou a criação de personagens, ou até o ilustrar das coisas, que se fala muito nos cursos de criativa, com os 5 sentidos, ou seja, não fazeres descrições apenas visuais. Sim. Dizeres o que é que se ouve, a que é que cheira, se o sofá é fofo, percebes se saboreaste uma sardinha salgada, sei lá, coisas assim. Fazer alusão aos sentidos. Essa parte eu deixo para realmente para os cursos de escrita criativa propriamente dita, porque por isso é comum a toda a escrita. Portanto, o jornalista, o guionista, o escritor, o romancista, o poeta, não sei o quê. Portanto, eu concentro muito na parte fonética e prosódica, ou seja, rítmica, do português, do nosso português continental. O português continental é a nossa língua, tem muitas sílabas mudas, tem muitos sons traiçoeiros, e é uma língua que, ao contrário da vertente brasileira, não aguenta muito esticadelas nem amolgadelas. Ou seja, tu sabes que cantar é falar com música, e a diferença entre falar e cantar
pode residir na velocidade. Ou seja, tu falas sempre mais ou menos à mesma velocidade, mas a cantar tu podes falar devagar, ou podes falar muito depressa, muito depressa, muito depressa, muito depressa. E portanto, isto são condicionantes em relação ao som. E o nosso português, o português continental, não aguenta muito bem estas mudanças de velocidade, nomeadamente quando é para mais lento. E tens muitos sons, nomeadamente es mudos. Eu tenho um estigma com os es mudos. Em montes de palavras que tu pronuncias, por exemplo, te, que, me, por exemplo, em que tu repara, quando eu falo contigo, por exemplo, eu digo, por exemplo, na noite em que te vi, tu repara a velocidade com que eu digo o que te vi. Na noite em que te vi, aquilo é uma fração de segundo. E portanto, isto é natural. Os nossos ouvidos estão habituados a ouvir assim. E se tu te pegares na tua guitarra e te armares em baladeiro e cantar na noite em que te vi, isto fica muito esquisito. Mas já se fez músicas assim. Já se fez músicas assim. Não foi? Mas de alguma maneira as coisas estão a melhorar. Mas repara uma coisa, nós temos que conseguir replicar a nossa fala. Por isso, de alguma maneira, o Sérgio Godinho e o Jorge Palma são tão icónicos como compositores, porque são os tipos que conseguem mimicar, se há este verbo, a fala cantando, estás a ver? Portanto, eles dizem mesmo na noite em que te vi, não musicam isto, não demoram. Não esticam. E se tu fores a ver uma coisa, isto é, por exemplo, isto é uma parte teórica engraçada. Tu tens uma frase, por exemplo, só com monossílabos, do género, eu vou ao mar, ok? Tens 4, eu vou ao mar. São 4 monossílabos. Portanto, todos eles, todos eles serão sílabas tónicas, certo? Sim. Por serem monossílabos. Mas numa coisa chamada cadeia prosódica, que é o encadeamento da frase, chama-se a cadeia. E a prosódia é justamente a parte da linguística que se ocupa do que é mais forte ou mais fraco, dos na noite em que te vi. Quando tu dizes eu vou ao mar, tu tens som aonde? Eu vou ao mar. O pronome eu e o ao, a palavra de ligação, não têm som, ok? Oi, cuidado que estás a fazer. Ou seja, não, eu estou a fazer isto. O som está no voo e está no mar, portanto, está na tua ação e está na coisa concreta que é o mar. E tu podes completar a frase com uma coisa mais longa, dizendo: e quero que tu me dês um beijo de sal. Imagina. É assim que tu dizes isto: e quero que tu me dês um beijo de sal. E se eu for para trás de uma parede e disser esta frase, tu ouves: quero que te beijo de sal. Tu ouves: quero que tu me dês um beijo de sal. Todas as outras palavras não têm protagonismo fonético na frase. Estás a ver? E ao pôr em música, nós temos que ter isto em mente. E é difícil de veras tu conseguires ter uma letra escorridinha em português por causa destas coisas, porque a tendência das pessoas porque eu não vou deixar de dizer a palavra que, ou a palavra te, ou a palavra me. Agora, tenho é que as dizer à velocidade com que falo, senão ela fica estranha. Agora, percebes? é curioso que há pessoas que naturalmente têm essa capacidade de musicar frases. Estas coisas dos cursos nasceram. Tu, se fores a ver esta musiquinha que eu ia tocar, é muito escorridinha. As pessoas da vila não sempre correr na sua luta pela vida, ninguém as há de vencer. Isto é falado, estou a falar. Na realidade, é quase rap, não é? No sentido... Nós tínhamos isto nato, estás a ver? E as pessoas sempre repararam na nossa naturalidade ao musicar as palavras e sempre disseram: tu havias um dia tentar pôr essa porcaria em papel e não sei o quê. Disse: eu não tinha nem maturidade, nem pachorra, portanto, não tinha método para fazer isso. Até que ao chegar a ternura dos 40, comecei a ficar um bocadinho mais calminho e as pessoas estão a puxar para mim: tens que pôr Então sistematizaste isso? Esta coisa que tu andas a falar e que tu falas, tens que pôr isso em papel, tens que pôr isso não sei o quê. Um dia convidaram-me por acaso para fazer uma palestra sobre este tema na ETIC e eu disse: não posso ir para uma coisa, para uma ETIC, para uma plateia só com o que tenho na cabeça. Eu vou-me munir, vou à net, vou indagar, vou aprofundar, vou pôr sistematizaste um princípio, um meio, um fim nesta sim. coisa. E então comecei a descobrir coisas de veras interessantes, comecei a me interessar mais para estas coisas. Não conhecia a tal palavra prosódia, que é a tal parte da gramática que se ocupa do eu vou ao mar, das cadeias prosódicas. Comecei a descobrir estas coisas e comecei a esquematizar e disse: eu quero escrever um livro. Porque não há nenhum livro, acreditem, embora haja muita literatura, muita bibliografia em inglês, em americanos, songwriting books, songwriting methods, how to write não sei o quê, write a song from scratch. Tens montes de livros, dizem todos mais ou menos a mesma coisa, assim como os livros de mecânica também dizem todos a mesma coisa, ou os livros sobre microfones e som também dizem mais ou menos a mesma coisa. Mas não há nada na língua portuguesa, nem no Brasil, sobre como organizar minimamente umas palavras para escrever uma canção. Não era que e no rap isso, não sei se tu
tu és, se diz alguma coisa, se esperas algum tempo eu a já ouvir. tive um agrupamento chamado os Rapazes de Lisboa. Espera aí, para tu. MC Jimbo in the house. Não era MC, os Rapazes de Lisboa. Mas o rap tem muito. O rap tem que obedecer um bocadinho a essa lógica, não é? Sim, o rap é falado. O rap é falado. Mas o rap depois tem os refrões, e em alguns refrões. Pois, quando eles tentam esticar, ir para o caminho da música, da canção. Se estica e não se consegue, porque isto é uma coisa, pá, isto é uma espécie de um clique. E é uma coisa engraçada. Isto pode ser, eu acho que não é maçudo de todo, mas esta Aqui coisa. nada é maçudo, Jimbo. Esta coisa do ritmo das palavras e dizer do eu vou ao mar, estas fortes, estas fracas, esta porcaria. Há gajos que se interessaram por isto há 3.000 anos, que foram os teus amigos gregos, e que deram nomes a estes ritmos, a este tarará, ou pará, ou tara. Por exemplo, tu quando tens uma palavra, uma coisa com 2 sílabas, tens só 2 caminhos: é a primeira a ser forte e a segunda a ser fraca, ou ao contrário. Portanto, isto resume-se a bola ou café. Estás a ver? Se a música faz tará. Imagina que a música faz tarã, que palavra é que vais lá pôr? Não podes pôr bola, porque vai dar bola. Sim. É estranho, café. Não é? Portanto, tens que pôr café. Okay. E, portanto, os gregos chamaram este tarã ou tara, o bola é tara e o café é tarã. Eles puseram nomes a isto. Isto tem nomes. Okay. Estes ritmos têm nomes e, por exemplo, com 3 tu tens o tarara, por exemplo, de mágico ou de sábado. Tens o tarara. Mágico. Este aqui é perigoso, que é o tarara, que é, por exemplo, Lisboa, castelo, cavalo. Sim. Ou tens tarará, Santarém, Garnizé, lá para cima não, que são 4, mas pronto, estes tararás. E estes gajos puseram nomes a isto e preocuparam-se com estes agrupamentos rítmicos, estás a perceber? E pá, eu quando descobri esta coisa pensei, é aqui que reside o busilis. Se houver alguma coisa, se me perguntaram onde é que é o segredo, qual é o segredo para um gajo conseguir cantar o português sem espinhas e sem dificuldade e não sei o quê? É perceber isto, aplicar estas coisas, perceberes que a música também, tu quando compões uma melodia, por exemplo, isto também tem uns fortes e uns fracos e tu tens que os identificar. Como puseste agora esta melodia, por exemplo, imagina isto também tem os e portanto percebes perfeitamente que a primeira palavra não pode ser café, tem que ser género. Quero que tu venhas ao meu quarto. Tu perceberes isto e conseguires perceber que a música tem um ritmo e as palavras têm outro e que só tens que os fazer coincidir. Sim. Tem que fazer E essa regra é universal, ou seja, as grandes músicas, as que perduram, os clássicos, por exemplo, cumprem essa regra. Os nossos clássicos em Portugal não cumprem, não cumprem. Como é que justificas isso? Justifico porque a nossa música popular, a música de cariz popular, o papagaio louro, essas coisas todas, têm estes problemas. Isto são disfunções. Ou seja, são situações em que o tempo forte da música coincide com uma sílaba átona. Sim. Papagaio louro de bicu. De bicu. Tu dizes de bicu, mas na realidade, quando dizes a frase, tu dizes de bico. Tens aqui o castelo. Ninguém diz de bicu. Tens o castelo. Exato. Imagina que dizes papagaio louro de bicu. E aquela cena do teu coração. O que está a dizer castelo aqui é a letra de bico, mas a música não faz de bico, faz tarará. Exato. Esta coisa em grego até se chama um crético. A música tem um ritmo crético aqui. E tu aqui tens um ritmo que é o anfíbraco. Portanto, não dá, te chocam. E pá, portanto, esta coisa transportada para o nosso universo musical de Zeca Afonso a Rui Veloso, e até eu próprio já vi algumas argoladas, só que a partir de certa altura comecei a rever. E já nem consegues fazer de outra maneira, não é? Porque já te policias nesse sentido. Mas tu estavas-me a perguntar se os grandes clássicos têm isto. Sim. Pá, tens. Mas, por exemplo, tens novas gerações de artistas que estão a conseguir. Eu acho que isto tem a ver com a repetição, é como fazer as novelas, estás a perceber? As primeiras novelas eram muito perras, muito verdes, e de tanto se fazer. As coisas melhoram. Aconteceu assim no Brasil e está a acontecer agora cá também com as novelas. E com a nova música portuguesa. E tu tens, sei lá, o Diabo na Cruz, ou Samuel Lúria, os Clã um bocadinho mais antigos, o GP Simões. Tens malta que canta o português muito bem metidinho, percebes? O Fachada, sei que é altamente cuidadoso. O Sobral. O Sobral, eu não conheço bem o repertório português dele, mas, por exemplo, aquela cantiga do Eurovisão, da Eurocanção. Cantiga muito bonita. E é uma coisa que tem uma coisa muito engraçada, essa cantiga, sabes porquê? Porque é uma cantiga. A gente podia falar horas sobre esta coisa. A cantiga é uma cantiga um bocado atípica, mas a cantiga, eu acho que as canções
as grandes canções que nós conhecemos e os grandes clássicos, não é só a canção que está na equação. Está o tempo em que ela apareceu, a potência com que o auditório público está ou não está aberto para aquilo. Ou a janela de oportunidade, se quiseres utilizar esta linguagem mais de psicologia, não sei o quê. Portanto, não é só a canção que faz uma grande canção. É o tempo em que ela aparece. É conjuntura, é a rádio, a televisão, os mídias, está a haver ali um foco, que é olho esquerdo ou olho direito? Exato. É direito. Exato. E pronto, isto aconteceu, esta conjuntura. Aquela música, de facto, é um bocadinho anacrónica, não é? Porque quase não parece o nosso tempo, não é? Tu sabes uma coisa engraçada, se são perguntados o que é essencial às grandes músicas, o que é o ponto comum de todas as músicas, de todas as épocas, não sei mais o quê, de todas as civilizações, seja que língua for, é a repetição, ok? Beabá. Ok? É as coisas se repetirem. E é uma coisa muito engraçada que esta canção não tem repetições. É uma coisa impressionante. As únicas repetições que isto tem é quando muito são umas rimazinhas. Rima meu bem, dana, que merece, não peço que regresse. Esses são os únicos elementos de repetição. O resto é tudo novo. Não tem frases repetidas, não tem refrão, não tem estribilho. Então é típica nesse sentido. Quer dizer, se consideras a parte do meu bem, eu considero mais uma parte B do que tu sabes a música. Algo parecido com isto. Sim. Só existi. Depois tem esta zona que eu chamo B, não se pode chamar um refrão. Meu bem, peço que regresse. Portanto, é incrível. Tem uma estrutura. Mas a música é em todos os sentidos atípica. É atípica até no próprio contexto de Festival da Canção, não é uma canção festivaleira. Como digo, é quase anacrónica, porque nem parece nosso carisma. A canção tem carisma. E o Salvador é um intérprete de nível mundial. Eu tenho que o trazer aqui, está visto? O Salvador é um. Tenho que o trazer aqui, depois da Eurovisão. O Salvador é do género, não tens muito para cima de Salvador, não tens muito para cima de Tom Jones, não tens muito para cima de Aretha Franklin, não tem, é incrível. Mas é que estas coisas todas, o próprio público que prestou atenção a isto, houve uma coisa, houve um telinho no Festival da Canção. O Festival da Canção é uma coisa muito mítica, mas muito do passado e não sei. E de repente o Festival da Canção passou a estar nas bocas do mundo. O Salvador foi a tudo o que é entrevista, fez capas, foi um fenómeno. E não é por acaso. E para a semana lá estará ele na Eurovisão com a canção. A ver se o convido, para ver se, independentemente do lugar em que ele fique classificado, tem que o trazer cá. Bom, estamos quase no final da nossa conversa. Eu tenho aqui... Mas espera aí, que eu tenho que acabar a nossa conversa então cantando o hino. Não vamos acabar ainda. Cantando o hino. Aliás, vamos fazer o seguinte: eu vou. Vais fazer xixi. Vou fazer xixi. Isto é a terceira vez que isto acontece aqui. Eu ando a beber água. Não é em direto, eu vou. Já ali. Só arranjei uma alga. Posso levar a novo TV para ver o que é que está a dar. Eu ando a beber águas almadamente. Eu também. E estou com esta bexiga que está a funcionar como uma pessoa idosa. Como um relógio. Não é como um relógio, é um relógio muito descoordenado, que não parece um senhor de 80 anos. Então é isto que vai acontecer daqui a 40 anos. Então, não. Eu vou estar a ouvir porque o Marco vai pôr isto alto e tu, portanto, os próximos 2 minutos são teus, da tua responsabilidade. Eu já volto para as perguntas dos patronos. Portanto, vamos fechar este segmento em grande com. Apresenta-me lá, o que é que vais cantar? Olha, vou cantar. Eu daqui a bocado gostava de falar sobre o que tenho andado a fazer. E o que tenho andado a fazer vai desde no tal registro de cantautor, de one man solitário guitarrista. Tenho coisas desde a baladinha mais pacata até a coisa com que vou fechar hoje aqui, que é o hino da Revolução que Ninguém Fará, que é uma canção chamada Vá Lá. Maneira que enquanto tu vais, se vais cantar as duas, escolhe agora uma. Vou fazer uma baladinha. Então está bem. Depois fechamos em grande a seguir. Uma baladinha. Nós também estamos aqui a fazer revolução na net. Então vai, eu já volto. Eu vou estar a ouvir. Ok, vamos embora. É contigo. A minha amada foi embora numa aurora, num alvor, sem ser hora, sem demora e sem rumor. Sumiu sem direção, sem dizer adeus, sem perdão. Sumiu com ela o meu amor. A minha amada já não volta, já não mora mais aqui. Já não cora, já não chora, já não ri.
Sumiu sem avisar, sem dizer adeus, sem pensar em ser aquilo que eu perdi. Verdes tempos, verdes anos no maior furor. Dois cupidos sempre unidos, corações em flor. Vida junta, vida muita, sem o sol se pôr. Corações em flor à luz do amor. Agora uma gaitinha. A minha amada não fez caso, nem fez uso da razão. Não deu aso, nem deu prazo ao coração. Sumiu com o nosso amor, sem dizer adeus, sem pudor. Sumiu com ela o meu perdão. Levou com ela num malão os restos do meu pobre coração. Faz favor de entrar. Mellow Yellow. Alright. Tão bom, meu. Portanto, tenho andado neste registro, neste e noutros. Mas o que é que tu querias saber? Nada, agora o que quero saber. Já fizeste xixi? Já fiz. Também foi meteórico. Eu sou meteórico a fazer xixi. E infelizmente noutras coisas também. Bom, Estás a falar de fazer ovos. pequeno apontamento do humor. Humor. Vamos às perguntas dos patronos. Não são muitas, portanto este segmento não vai ser assim. Porque eu acho sinceramente, e sem querer, mais uma vez, não quero ser deselegante, mas lá está, tu és uma figura que para uma determinada geração, como andas um bocadinho desaparecido. Mas realmente, sabes, Rui, esta coisa, quando eu tive depressão, pá, eu fiquei altamente, se calhar é normal as pessoas ficarem assim, fiquei altamente antissocial. E, pá, portanto, eu não é uma dos sintomas da depressão. Eu não conseguia, por exemplo, uma coisa que me era penoso era passar por sítios onde tivesse pessoa. Não é agorafobia, sim. que é num multidões aqui. Pá, é do género, atravessar o Jardim da Estrela e há pessoas a saltar a corda na relva ou nos bancos a ler. E pá, eu sentir-me mal. Não te desmazelaste, não deixaste crescer a barba e o cabelo e por acaso coisa. não, por acaso não. Pá, por exemplo, passar numa esplanada, atravessar uma esplanada para ir a um balcão, não sei o que, era uma coisa horrível. As pessoas não olham para mim, eu não sou um. Eu costumo dizer, eu sou conhecido, mas sou pouco conhecido. E ainda bem, porque não tenho nada aquela coisa de ir na rua e olha aquele e não sei. A Gima, que maluco! Isso foi nos tempos do cabaré, tive isso. Mas portanto, vivo super tranquilo. Epá, mas alguém que olhasse para mim era uma coisa penosa. E com isso tudo. Também eu sou uma pessoa praticamente invisível na net. Se tu clicares Jimba na net, alguma coisa referente aos meus. Eu sei que, mas por exemplo, eu sou ativo no Instagram, que adoro e sou um bocado um agarrado digital, mas Facebook não. E eu tentei aqui há uns meses publicar uns textos e ter uma existência no Facebook. Mas o Facebook é rua. Facebook é a praça pública. Muito mal documentados. Mas é uma coisa engraçada. O Facebook é a praça pública. E no Facebook não há ninguém nem deprimido, nem com ataques de pânico. Todas as pessoas têm fotografias altamente. Há pessoas que hoje em dia são gordas, mas têm a fotografia de 1926. Tu vais lá ver a data. Esta gaja é muito gira. Eu quero conhecer esta gaja. Bom, vamos às perguntas dos nossos patronos, Jimba. Via Facebook? Via patreon.com/ruiunas. É uma plataforma que eu tenho de apoio ao meu. Aliás, de resto temos aqui um patrono. Tem. Tu és o maior. Um gajo que tem uma plataforma. Aliás, eu uma vez hei de ter uma plataforma. Se quisesse, tinhas uma grande plataforma. Não tenhas dúvidas nenhumas. E olha, por acaso hoje temos aqui um patrono que fez questão de assistir ao programa de hoje. Fez questão. Eu não sabia eu não sei se ele sabia que tu eras o meu convidado hoje. Consegues? Marco, tens aí podes dar-lhe voz. Ele é o Luís, eu não sei o sobrenome dele, o apelido. Luís, estás aí, Luís? Luís, podes falar, sim, Luís? Sim. Olá, Luís, não estavas a perto desta.
Tudo bem? Luís, Tudo bem. tu és nosso patrono, és patrono do Maluco Beleza. Muito obrigado por teres vindo. Muito obrigado por aceitares, por seres nosso patrono. Tu és de onde, Luís? És de Carcavelos, não é? Carcavelos. Deste aqui um pulinho, fizeste questão em vir cá hoje. Não sabias que era o Jimba o convidado? Tinha visto no Patreon. Tu sabias que era o Jimba? Conhecia muito vagamente dos tempos do cabaré, cheguei a apanhar o cabaré, mas o resto da obra dele foi a gente. Foi toda uma surpresa, não é? Foi toda uma surpresa, não sabias o que é que ele já tinha feito. Não, e é fantástico. Ainda bem que gostas. Olha, obrigado. Luís, não sei se tinhas pensado nisto, mas vou-te dar aqui a possibilidade de fazeres uma pergunta, o que tu quiseres perguntar, comentar, estás à vontade. A primeira pergunta é mesmo tua, portanto é como quiseres. Aressa, muito obrigado. Então, para o Jimba, projetos para o futuro, ele mencionou ainda há pouco, gostava de falar um pouco nisso, por isso gostava de saber que projetos ele tem para um futuro próximo. Os meus